Olá a todos, professor Luiz Gustavo aqui, dando continuidade à nossa disciplina de Educação para Diversidades Étnicas e Culturais. Hoje nós daremos início ao módulo 3. Porém, eu gostaria de fazer algumas considerações em relação ao módulo 1, né? Faltou a gente fazer um balanço do fórum, né? Que vocês participaram do módulo 1 e também algumas considerações a respeito do módulo 2, certo? O fórum do módulo 1, a proposta era que vocês discutissem, né, de que maneira os conceitos de raça e etnia poderiam contribuir para a redução dos preconceitos e o que significa o termo diversidade na perspectiva da cultura. Houve uma participação intensa, né, dos diversos polos, com contribuições muito ricas, né, por parte de todos os alunos, dos alunos que participaram, né. E aí eu fiz um apontamento de algumas questões que vocês trouxeram. Muitos de vocês discutiram a importância da família, né, tanto na geração dos preconceitos quanto na redução. E aí, nesse contexto, a escola poderia ter um papel importante para a superação dos preconceitos, né, produzidos dentro do ambiente familiar, né. Uma vez que a escola é um espaço de diversidade. Então, essas questões elas foram muito frequentes nas diferentes discussões que vocês trouxeram. Vocês também trouxeram a questão da história maquiada, né? Então, a escola às vezes traz uma perspectiva da história, trazendo uma importância para determinados grupos raciais e uma subimportância para outros, né? E esses conceitos, né, de raça, etnia, poderiam ajudar a superar esses aspectos que porventura a escola possa trazer, né? Algumas frases que eu achei interessantes, né? Vou destacar algumas aqui. Uma delas é que o diferente carrega o fardo de ser estranho, errado e anormal. Então, por isso que às vezes o que é diferente pode gerar o preconceito. Vocês também disseram que a escola é um lugar de diversidades e dos encontros, né? Então, seria um ambiente amplamente favorável para se discutir essas questões para a superação de preconceitos. Que a discussão desses conceitos poderia ser uma ferramenta importante para a compreensão da diversidade, com isso a redução dos preconceitos, que a escola tem um papel importante para a mudança de mentalidade, que o espaço conceitual, né, de raça e etnia deve ser bem marcado nas discussões escolares, para que os alunos possam entender por que determinados sujeitos eles sofrem preconceito em virtude de pertencer a uma determinada raça, uma determinada etnia, entender o que significa, né, a raça do ponto de vista cultural, do ponto de vista biológico, a etnia também nesse sentido. Também trazer para a discussão os elementos culturais, né, que influenciaram, né, o que a gente chama de cultura brasileira, e aí mostrar as influências, né, desses grupos que apresentam, que são foco, alvo do preconceito, né, por exemplo, as influências africanas, influências indígenas, né, na nossa linguagem, na nossa alimentação, na nossa forma de vestir, né, e assim por diante. Também é importante o conhecimento do conceito para a desconstrução do senso comum. Também esses conceitos ajudam a entender a multipluralidade da existência humana. Alguns de vocês também trouxeram a importância, né, de se entender o preconceito como um artefato construído ao longo da história, e que em determinados momentos, né, essa perspectiva racista ela poderia ter uma outra nuance, então outros grupos poderiam ser foco, ou talvez até com uma intensidade um pouco menos intensa do que aconteceu, por exemplo, ao longo do final da Idade Média, Idade Moderna. Também de que maneira esses preconceitos eles vão sendo reconstituídos ao longo da história, né? Ora mais explicitamente, ora menos explicitamente, que isso foi uma coisa importante. Uma frase também que eu achei interessante, que a escola é um espaço onde todos podem ser ouvidos, né? E reconhecidos apesar das nossas diferenças, que a diversidade é uma riqueza e bagagem cultural,
e que ao longo da história houve uma subtração das minorias na equação social, um aspecto importante, né, desses conceitos, que a diversidade nos constitui e organiza nossas ideias, costumes e também nossa atuação na vida social. Também vocês trouxeram, né, a questão da síndrome de Gabriela, né, que é um aspecto muito importante da nossa cultura, que é aquela questão, né, que eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, sempre Gabriela, né, e que na verdade não somos sujeitos, né, os seres humanos são organismos que crescem a partir das mudanças, né, então que essa questão de manutenção de status quo, né, que a síndrome de Gabriela traz muito fortemente dentro de si, ela deve ser superada, né? Então a gente deve superar esse complexo, né? Essa síndrome de Gabriela que é bastante forte aqui na cultura do nosso país. Também a questão do conhecimento desses conceitos auxiliaria na superação do processo de dominação a partir de uma raça superior, que no caso é a branca, né? Também a valorização e respeito das diferenças. Também essas discussões, se elas ocorrem na escola desde da educação infantil também, seria uma ferramenta importante para que as crianças aprendam desde cedo a valorizar as diferenças, né, e superar os preconceitos, que a informação é uma arma extremamente importante contra a discriminação e, por fim, que grandes mudanças exigem grandes reflexões. Tá? Então, esses são alguns pontos do fórum do módulo 1, que vocês brilhantemente discutiram, né? Então vale muito a pena vocês revisitarem as contribuições dos colegas, né? Porque todos os polos trouxeram contribuições bastante valiosas. Em relação ao módulo 2, algumas ponderações em relação ao questionário, né? Dos alunos que estão participando da disciplina, efetivamente houveram desses alunos que participaram, foram realizadas 191 tentativas, e aí o índice de acerto para a questão 1 foi de 69%, né? A questão é sobre as práticas educativas com ênfase nas questões étnico-raciais e multiculturais, é correto afirmar que, com exceção. E aí a resposta que vocês deveriam assinalar, independente do resultado, a premissa de igualdade entre etnias sempre é um ponto de partida adequado para o desenvolvimento de práticas educativas mais inclusivas. E aí, na verdade, o ponto de partida interessante é a questão da diversidade. E aí, nesse sentido, o objetivo é a equidade e não a igualdade, né, como a gente discutiu na nossa última atividade 5. Em relação à pergunta 2, o índice de acerto foi 74%, e aí os dados de desigualdade racial relacionados à educação, né, vocês tinham que marcar qual não era, e o único que não é esse aqui, né, no rendimento médio do trabalho por raça-cor, homens brancos recebiam valor mensal de 1.817, as mulheres brancas 1.215, aproximadamente, homens negros e mulheres negras, um percentual que é quase metade, né, do valor que sujeitos, né, da raça branca recebem. Esse é um indicador verdadeiro, mas ele não tem uma relação com a educação, e sim com a questão mais econômica, certo? Na questão 3, o índice de acerto foi de 70%, né, conforme vocês podem ver aqui, 70% de acertos. E aqui vocês tinham que algumas ideias para limitar o processo de utilização de indicadores, né, por parte da escola são: a resposta incorreta seria a C, que os indicadores de qualidade da educação, relações raciais na escola, elaborados pela escola de ensino fundamental, o trabalho com eles não deve ser desenvolvido em articulação com indicadores de qualidade da educação, quando na verdade esse trabalho deve ser, né? E por fim, a questão 4, sobre diversidades étnico-raciais na educação, deve-se considerar as seguintes experiências e vivências. E a resposta, né, incorreta, a única resposta correta aqui seria: diversos estudos comprovam que no ambiente escolar, tanto em escolas públicas quanto em particulares, a temática racial tende a aparecer como elemento para destacar positivamente daquele aluno identificado como negro. Na verdade, o que costuma acontecer é que essa temática surge em virtude de algum aluno que sofreu algum tipo de preconceito, alguma questão nesse sentido, certo?
Então, esse seria um balanço, né, do módulo 1 e 2, e aí o que nos espera no módulo 3, certo? O módulo 3 vocês vão ter uma leitura, cujo arquivo PDF está disponível, tá? O módulo 3 inicia-se hoje, dia 13 de janeiro de 2022, e aí vocês têm até o dia 19 de janeiro para realizar as atividades, certo? Então, essa aqui é uma leitura de base, além das legislações, né, caso vocês tenham curiosidade, que eu disponibilizei os PDFs de todas elas lá. A atividade síncrona que vai ocorrer no dia 13, né, 13 de janeiro às 19, das 19 às 21, mas eu estou fazendo uma gravação que vai ficar disponível para vocês, tá, antes até da atividade síncrona. E aí, a primeira atividade avaliativa é a atividade 11, que é o questionário, certo? Vocês devem responder até o 19 de janeiro. Com o mesmo formato, né? 4 perguntas, cada uma valendo um ponto. E a segunda atividade avaliativa é uma reflexão sobre esses charges, né? Então, vocês vão considerar ali 10.639 de 2003, que é uma lei basal, né? Houve algumas modificações posteriormente, a gente vai discutir na aula de hoje, mas ela seria de base, que tem a questão do ensino de história e cultura africana e afro-brasileira nas escolas de educação básica. E aí vocês vão considerar o teor, né, dessas charges, e aí vocês vão discutir, né, a relação dessa legislação com o que está implícito aqui, né, nessas charges. E aí vocês deverão escrever um texto que deve conter informação do módulo, né, e um título, que vocês podem ter de livre escolha. Esse texto deve ter entre 25 e 45 linhas. Ele deve estar formatado em folha A4, de Times New Roman tamanho 12, parágrafo justificado, espaçamento em meio. E margem de 2 centímetros, tá? Tanto a superior e inferior quanto a direita e esquerda. E o arquivo deve ser salvo em asterisco.doc ou docx. E o nome do arquivo deve ter M3, né? Inicial do nome de você, do primeiro nome e o sobrenome. Que é o exemplo que eu dou aqui, M3, lgalego.doc. Certo? Excelentes reflexões. E aí, então, para começar, eu gostaria que vocês fizessem uma reflexão, né, de uma informação que está contida nesse livro História da Literatura Brasileira, do Silvio Romero, né? Esse livro foi publicado em 1902, e eu queria que vocês refletissem sobre essa questão, né? Todo brasileiro é um mestiço, quando não é no sangue ou é nas ideias. Mas não é por isso, completa, o Brasil será uma nação de mulatos, porque na mestiçagem a seleção natural faz prevalecer, após algumas gerações, o tipo racial mais numeroso, que no caso do Brasil é a raça branca. Graças à intensificação da imigração europeia, ao fim do tráfico negreiro, ao decréscimo da população negra após a abolição e ao extermínio dos índios. Dentro de 2 ou 3 séculos, a fusão entre as 3 raças será talvez completa e o brasileiro típico, mestiço, bem caracterizado. E eu quero que vocês façam uma reflexão. Esse é um pensamento que vigorava fortemente, né, no final do século XIX, começo do século XX. E aí, mais de 100 anos já se passaram dessa hipótese, né, do que aconteceria com a constituição racial do povo brasileiro. E o que vocês pensam a esse respeito? Realmente houve um embranquecimento da população brasileira? E vocês acham que o destino, né, seria uma população com predomínio de mestiços, né? Então, quero que vocês façam uma reflexão sobre isso. Então, pensando sobre isso, né, pensando nesse... obviamente que esse pensamento é um absurdo, né? Se a gente olhar a organização da população brasileira, a gente percebe que existe um predomínio, principalmente em algumas regiões do Brasil, de populações, de indivíduos, né, pretos. Então existe um predomínio, tem a ver com todo o nosso processo de colonização. Então, o Brasil não caminhou para uma mestiçagem, mas na verdade existe aí grandes grupos, né, principalmente existe aí grandes grupos populacionais constituídos, né, por indivíduos da raça negra e da raça branca, os indígenas em menor proporção, mas de fato o extermínio das populações indígenas, tanto do ponto de vista de sujeitos quanto do ponto de vista de culturas, ele foi
extremo, né, desde a colonização do Brasil, então por isso que são grupos com uma proporção um pouco menor, mas justamente em virtude dessa mentalidade digamos assim, de uma supremacia de uma raça branca, que foi muito ressaltada, né, pelo Silvio Romero nessa frase, né, que houve a necessidade, ao longo da história, principalmente no finalzinho do século XX e o século XXI, a adotar-se, né, um conjunto de políticas e ações afirmativas. Por ação afirmativa, a gente define o conjunto de medidas especiais voltadas a grupos discriminados e vitimados pela exclusão social ocorridos no passado ou no presente. O objetivo das ações afirmativas é eliminar a desigualdade e segregações, de forma que não se mantenham grupos elitizados e grupos marginalizados na sociedade, ou seja, busca-se uma composição diversificada onde não haja predomínio de raças, etnias, religiões, gênero, certo? Esse predomínio ele não tem a ver com a questão numérica, mas sim com o grau de influência desses grupos, como a gente já discutiu em outras aulas. Os indicadores que também a gente discutiu na aula passada mostram que há uma desigualdade imensa no Brasil, principalmente quando a gente analisa o que acontece com os grupos, né, as pessoas pretas, os grupos, né, constituídos por indivíduos da raça negra e grupos de indígenas. Então, há necessidade de a realização de um conjunto de ações que vão permitir um protagonismo desses grupos que são marginalizados, a despeito, né, do predomínio do tamanho populacional. Bom, além disso, as ações afirmativas são políticas, né, permitem, né, a proposição de políticas que propiciam uma maior participação desses grupos, né, discriminados na educação, na saúde, no emprego, na aquisição de bens materiais, em redes de proteção social e de reconhecimento cultural. E essas políticas, de alguma forma, viabilizam as ações afirmativas. Então, as ações afirmativas seriam, né, efetivamente o que vai ocorrer para reduzir o preconceito, mas o que, de alguma forma, valida essas ações são a proposição tanto de legislações quanto políticas públicas. E aí, só para vocês terem uma ideia, né, da importância dessas ações afirmativas, se a gente analisar o índice de desenvolvimento humano do Brasil, medido pela ONU, se a gente avaliar a ADH da população branca, o Brasil estaria na 43ª posição, o que significa que ele estaria no mesmo grupo dos países ricos. Quando a gente analisa o IDH da população negra, o Brasil estaria na 78ª posição, ao lado dos países mais pobres do planeta. Então, só para vocês entenderem que, de fato, existe aí um posicionamento social diferente conforme a raça ao qual o indivíduo faz parte. E aí, de que maneiras as ações afirmativas no Brasil elas vêm sendo viabilizadas, né? Então, primeiro, um aumento da participação dos grupos discriminados em determinadas áreas de emprego ou no acesso à educação por meio de cotas. Inclusive, a gente vai discutir uma dessas legislações na aula de hoje. Concessão de bolsas de estudo para esses sujeitos, prioridade em empréstimos e contratos públicos, de distribuição de terras e moradias, medidas de proteção diferenciada para grupos ameaçados, entre outras ações. Certo? E aí, falando da questão da legislação, né, uma primeira legislação que foi proposta, e na verdade o que vai acontecer é que a partir dessa primeira legislação há, digamos assim, um incremento de algumas outras, foi a Lei 10.639 de 2003, e essa lei, ela, na verdade, ela traz uma contribuição para a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, né, no seu artigo 26, que nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre história e cultura afro-brasileira. E aí ressalta-se no parágrafo 1º desse artigo, né, que o conteúdo programático a que se refere o caput deste artigo incluirá estudo de história da África e dos africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas sociais, econômica, política, pertinentes à história do Brasil.
E no parágrafo segundo, né, os conteúdos referentes à história e cultura brasileira serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística, de literatura e história brasileiras. Certo? Essa lei ela teve um incremento, né, em 2008, na Lei 11.645, que é o acréscimo dessas questões também para o estudo da história e cultura indígena. Então, basicamente, o que houve foi a inclusão, né, desse grupo, que ele não era contemplado na legislação 10.639 de 2003, certo? Então, basicamente, o que vai ocorrer aqui, dessa lei 10.639 para a lei 11.645, é esse incremento aqui dos povos indígenas, certo? E aí, no caso, essas alterações de legislação, elas têm uma relação direta com as decentes para a educação das relações étnico-raciais, né? E aí eu vou trazer alguns pontos importantes aqui. Né? Primeiro, que a educação das relações étnico-raciais tem por objetivo a divulgação e produção de conhecimentos, bem como de atitudes, posturas e valores que eduquem cidadãos quanto ao seu pertencimento étnico-racial. Descendentes de africanos, povos indígenas, descendentes de europeus e asiáticos, capazes de interagir, de negociar objetivos comuns que a garantam a todos e ter igualmente respeitado seus direitos, valorizado sua identidade e assim participarem da consolidação da democracia brasileira. Vejo que essa perspectiva do DCMs inclui, né, povos que são grupos étnicos raciais que são historicamente discriminados, que é o caso dos povos africanos, dos descendentes de africanos, né, e dos povos indígenas. Além disso, né, essa DCMs propõe que o ensino de história e cultura brasileira e africana, meio privilegiado para a educação das relações étnico-raciais, tenha por objetivo o reconhecimento e valorização da identidade, história e cultura dos afro-brasileiros e garantia de seus direitos de cidadão, reconhecimento e igual valorização das raízes africanas na nação brasileira ao lado das indígenas, europeias e asiáticas. Então vejam que aqui a DCN ela traz essa perspectiva da legislação. E aí os sistemas de ensino tomaram providências para respeitar o direito de também alunos afrodescendentes frequentar estabelecimentos de ensino que contém constelações, equipamentos sólidos, atualizados, professores competentes no domínio dos conteúdos de ensino, comprometidos com a educação de negros e não negros, no sentido de que venham relacionar-se com respeito, sendo capazes de corrigir posturas, atitudes, palavras que impliquem desrespeito e discriminação, que são aspectos que a gente vem discutindo, né, desde o início. Essas DCNs também, elas tornam obrigatória a inclusão da discussão dessas questões nos cursos de formação dos professores, certo? E os sistemas de ensino incentivaram pesquisas sobre processos educativos, orientados por valores, visões de mundo, conhecimento afro-brasileiro, ao lado de pesquisa da mesma natureza junto aos povos indígenas, com o objetivo de ampliação e fortalecimento de bases teóricas para a educação brasileira. Certo? E aí, pessoal, em relação a essa questão, né, tanto da legislação quanto das DCMs, existem uma série de mídias, né, que possibilitam a discussão dessas questões étnico-raciais e que ajudam também a tornar, né, o que propõe a lei e as políticas públicas uma realidade dentro da sala de aula. Uma ideia seria utilizar mídias, né, que tratam dessas questões. E aqui eu sugiro, né, alguns filmes, que é o caso aqui, né, do Escritores da Liberdade, Entre os Muros da Escola, né, e um documentário por Diana Ser Feliz, que trata essas questões em sala de aula. O seriado Glee, que a diversidade é um aspecto importante, a diversidade de várias naturezas, né, não só étnico-raciais. E também a temporada de Malhação, que chamava Ver Diferença, que isso também é um ponto marcante. Além desses produtos midiáticos, né, eu sugiro esses 3 sites aqui, que eles oferecem, né, um conjunto de materiais e textos que podem ampliar a discussão disso na formação de vocês. Então, o site de Educação para as Relações Étnico-Raciais do MEC tem bastante material interessante e sempre está atualizado. Também o site da Fundação Cultural Palmares e o Instagram da Djamila Ribeiro. São redes sociais
e sites que vocês podem utilizar como apoio, né, para desenvolver essa questão. Avançando um pouquinho, né, uma outra legislação, agora de 2010, que é a Lei 12.888, essa legislação está relacionada ao Estatuto da Igualdade Racial, e nessa perspectiva, né, desse estatuto, a ideia dele é garantir à população negra a efetivação da igualdade de oportunidades, a defesa dos direitos étnicos, individuais, coletivos e difusos e o combate à discriminação e às demais formas de intolerância. No artigo 1º são destacados vários itens, né, e aqui eu selecionei 3 deles para reflexão. Primeiro, eles trazem o conceito de população negra, né, que é o conjunto de pessoas que se autodeclaram pretas e pardas, conforme o quesito cor ou raça, usado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ou que adotam autodefinição análoga. O conceito de políticas públicas, né, na composição dessa lei, inclui as ações, iniciativas e programas adotados pelo Estado no cumprimento de suas atribuições institucionais em relação a essa questão da igualdade racial, e também traz a definição de ações afirmativas, que seriam os programas e medidas especiais adotados pelo Estado e pela iniciativa privada para a correção das desigualdades raciais e para a promoção da igualdade de oportunidades. Certo? Agora uma resolução, né, que foi promulgada em 2011, que é a resolução do MEC número 8, que de alguma forma regulamenta a educação quilombola. Essa resolução ela define as DCNs, né, para a educação escolar quilombola na educação básica. E essas DCNs, elas trazem já no seu artigo 1º o conceito, né, do que é educação quilombola, e nesse sentido, né, educação escolar quilombola, né, educação básica, organiza principalmente o ensino ministrado nas instituições educacionais, fundamentando-se, informando-se, alimentando-se da memória coletiva, das línguas reminiscentes, dos marcos civilizatórios, das práticas culturais, das tecnologias e formas de produção de trabalho, dos acervos e repertórios orais, dos festejos, usos, tradições e demais elementos que conformam o patrimônio cultural das comunidades quilombolas de todo o país. Certo? E aí, uma das legislações, talvez, que mais possibilitaram, talvez, tiveram impacto, né, real nessa questão da redução da desigualdade, pelo menos é um processo que está em andamento, é a legislação, a lei de 12.711 de 2012, que é a conhecida lei de cotas, tá? Eu copiei o artigo 1º e o artigo 3º dessa legislação, que é justamente nesses artigos aqui que a ideia das cotas, a ideia das cotas é apresentada. E aí, eu consegui encontrar, né, nesse BP Blogs, no Blogspot, né, um esqueminha que ilustra bem o que essa legislação diz. Então, as vagas ofertadas, né, e aqui eu estou pensando na questão das universidades federais, tá? 50% delas deve ser destinada a público geral, 50% a alunos de escola pública. Desses 50% que são destinados a alunos de escola pública, metade deles é destinado a renda com maior do que um salário e meio por pessoa, e a outra metade para renda menor ou igual a um salário e meio por pessoa. E aí, para cada uma dessas fatias, né, desses 50%, um percentual, e aí vai depender, né, da proporção de pretos, pardos e indígenas que existe no IBGE para aquela região onde, né, aquela universidade está localizada, e aí uma outra parcela para outras etnias. Então, desses alunos de escola pública, dependendo da proporção, né, de indivíduos, né, da raça negra, né, dependendo da proporção de pretos, pardos e indígenas, vai ser distribuída vagas, né, respeitando essa proporção, dependendo da renda, né, por pessoa, e também da proporção, né, dessas etnias e dessas raças, conforme a região onde a universidade está localizada, certo? E aí a referência básica que a gente utilizou nessa aula é a Caprin e colaboradores, né, e as legislações de apoio.
Bom, pessoal, com isso eu encerro, né, essa atividade síncrona, e aí fique à vontade para tirar suas dúvidas tanto na nossa atividade síncrona, que vai ocorrer dia 9 de janeiro, né, de 2022, das 19 às 21, quanto para enviando pelo Moodle, ok? Muito obrigado e boa tarde a todos.